Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, olá! E cá estamos nós para mais um episódio. Hoje um episódio muito especial. Sim, voltamos a ter convidados aqui no podcast. Estou muito, muito feliz. Depois de quase um ano sabático com episódios a sol todas as semanas, hoje trago-te uma convidada. Uma convidada muito especial para mim. Então, antes de te dizer quem é que é a minha convidada, vou-te falar um bocadinho dela. Ela é um exemplo para mim, enquanto profissional e também enquanto empreendedora. Tem uma imensa vontade de aprender, um coração gigante e sempre a piscar o olho à inovação. Embora às vezes assim até pense aqui com alguns receios, mas ela está sempre a piscar o olho à inovação. Deixou há pouco tempo a vida ativa no mundo corporativo, sendo responsável neste momento pelo maravilhoso, fantástico e muito calmo, por assim dizer, o Monte das Lajes, um alojamento local onde podemos verdadeiramente viver uma vida com vagar. E nesta altura também já devem saber quem é que está aqui comigo. Mas ainda antes de a chamar e de apresentar, devo partilhar contigo que ela é host do podcast, também maravilhoso, Tudo com Vagar, um podcast onde o slow living é verdadeiramente a palavra de ordem. E hoje, aqui comigo, tenho com muito gosto, com muito, muito, muito gosto, a minha querida Amélia Coutinho. Olá, Amélia, bem-vinda. Olá Liliana, muito obrigada pelo convite, fiquei muito contente e sobretudo por ser a primeira nesta nova fase de podcast de entrevista e portanto, olha, estou muito feliz de estar aqui e de estarmos a Olha, ter eu estou esta muito feliz conversa. de teres aceito. Estou mesmo muito feliz de teres aceito aqui o meu convite. É aqui realmente uma grande honra. E porque aqui voltar às entrevistas para mim é muito bom. E há aqui um grande motivo também para eu voltar às entrevistas. E eu quero partilhar convosco em primeira mão. Quero-vos dizer que a Amélia já tem. É uma privilegiada, é verdade. Mas eu quero partilhar convosco aqui em primeira mão aqui o meu último bebê, por assim dizer. Vocês já sabem que eu ando sempre a inventar, ando sempre aqui a criar coisas e desta vez resolvi criar aqui umas cartas. Este é o GoPod, são cartas para conversas de podcast inesquecíveis. E como é que elas funcionam? Tal como um baralho, ok? Tem quatro naipes com diversos tipos de conversa, desde o ponto de partida, a última palavra, desafios criativos, perguntas profundas. No fundo, tem aqui quatro naipes para nós podermos usar durante os nossos podcasts de entrevista. Eu vou partilhar assim só convosco, não vou partilhar as perguntas, mas vou aqui já com a Amélia testar. Exatamente aqui o nosso GoPod. Amélia, eu podia te fazer muitas perguntas para começar aqui a nossa conversa, mas vou usar aqui o GoPod e eu trouxe apenas três, elas são mais, mas eu trouxe apenas três e vou-te pedir, como se nós estivéssemos presencialmente, para tu escolheres. Vou baralhá-las e vou-te pedir então para poderes escolher A do meio. a do meio. Então vamos lá, a do meio. Olha, por acaso era das perguntas que eu te queria mesmo fazer. Qual é a primeira memória que tu tens, Amélia? A primeira memória que eu tenho é... Assim, quando eras mais Sim, pequenina? eu sei, lembrei-me agora, o meu pai fazia café de balão. E normalmente, portanto, vinha para a mesa o balão com a lamparina, e ele aquecia ali, fazia o café, depois ele e a minha mãe bebiam o café. E eu lembro-me muito bem disso, e lembro-me que depois com os meus irmãos, também já um bocadinho crescidos, discutíamos entre nós para quem é que fechava a lamparina com a tampa, porque aquilo depois é preciso pôr a tampa para fechar a lamparina. E lembro-me que uma vez estava ao colo dele, ele estava a fazer o café, e eu resolvi ir com o meu dedo tocar no balão e queimei a ponta do dedo. Oh my God! Mas pronto, essa memória ficou bastante
bastante vívida em mim. E é uma memória muito gira. E diz-me uma coisa, és apreciadora de café? Sou, sou. Gosto muito de café. Boa, 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 boa. Ainda fazes com balão? Não, 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 eu acho que as máquinas da Nespresso ou outras máquinas de cápsulas vieram revolucionar um pouco isso, mas de manhã muitas vezes faço o que nós chamamos cá em casa o chafé, que é um café de chicória e cevada, porque é para beber aos baldes, como bebem os americanos, mas pronto, mas não é feito em balão, é feito naquelas cafeteiras de embolo. Portanto, tu misturas o café com a coisa e depois tem um embolozinho para baixo. Opa, que máximo, que máximo. Olha, já fiquei aqui a conhecer uma coisa que eu não sabia sobre a Amélia. Olha, Amélia, e aqui conta-me uma coisa. Então, sair do mundo corporativo, assumir-te de vez como empreendedora, continuares ativa depois daqui de. Foram mais de 30 anos dedicados a este mundo corporativo, certo? Foram no total 39 anos, Quase 40, pronto, quase quase 40. 40. Então diz-me, como é que foi, primeiro, dares esse salto? Foi uma coisa que foi muito rápida, foi uma coisa que foi muito preparada, e depois como é que também te sentiste? Porque no fundo é uma nova vida, não é? É, é. Olha, não foi muito rápido, até demorou algum tempo. Eu neste momento tenho 60 anos, quando tinha 50 tive um AVC. Felizmente sem sequelas graves, mas foi algo que me fez também pensar um pouco na minha vida e, enfim, na forma como eu estava a viver a minha vida e também o que é que eu queria para o futuro, não é? Queria uma vida mais longa e mais saudável. E, portanto, o que eu fiz foi começar a preparar o caminho para que aos 60 anos pudesse de alguma forma entrar numa pré-reforma, porque não estou ainda totalmente reformada, ainda mantenho portanto, eu os últimos 32 anos trabalhei na indústria farmacêutica como administradora com a área do marketing e vendas. Ainda mantenho um lugar de administradora não executiva numa base de consultoria em que tenho basicamente poucas reuniões mensais e depois uma outra de business review. E portanto fui preparando esse caminho no sentido de poder desligar-me de alguma forma, não prejudicando a empresa, obviamente, mas também poder fazer outras coisas que no fundo me dão imenso prazer e que também são uma forma de gerir outro negócio. E portanto é importante trazer todos os conhecimentos que eu tenho de uma gestão de uma equipa grande, de uma empresa grande, para um pequenino negócio com apenas 4 pessoas neste momento, mas que na verdade dá um trabalho intenso também, mas muito diferente. É um trabalho que ocupa menos, a cabeça dá menos stress, é um trabalho também mais prazeroso na medida em que é feito muito à base de tempo passado no campo, com vagar, não deixando de fazer tudo e de trabalhar muito ao mesmo tempo, mas faço de outra forma, com mais calma, com mais vagar e, portanto, também preservando aqui um pouco da minha saúde, que era o objetivo pretendido. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, então aí agora temos que falar aqui do maravilhoso Monte das Lajes. Monte das Lajes, não é verdade? Eu digo maravilhoso porque eu já lá estive, é uma experiência incrível. Eu recomendo aqui a toda a gente. Eu até vou deixar depois na descrição o site aqui do Monte das Lajes e o Instagram para depois vocês poderem consultar e poderem depois falar com a Amélia. Amélia, o Monte das Lajes é também um amor para ti. Verdade, é mais do que um negócio. Eu acho que aquilo também há lá muito, muito amor e muito carinho envolvido, certo? É, é verdade. Pronto, o Monte das Lajes é uma herdade grande que é dos meus pais e que tem uma gestão diferente, né? Uma gestão diferente. Para já, pelas pessoas que constituem a equipa, que é o pastor das minhas vacas, são os caseiros, as pessoas que tratam do jardim e da piscina. Pronto, é uma equipa diferente para gerir, com também desafios diferentes. Por um lado isso, por outro, é no fundo algo que me traz muito de mim, das minhas raízes. O meu pai era alentejano,
E portanto sempre tivemos em casa muito contacto com a cultura alentejana, com a comida, com a forma de estar, o sotaque, pronto, e por isso o Alentejo é algo que está muito enraizado em mim e, e sobretudo também quando comecei a tomar conta do Monte das Lajes, que foi em 2018, portanto há 7 anos, coincidiu com uma altura em que o meu pai, que estava com Alzheimer, começou a ficar incapacitado para tomar conta do monte. E para mim, que tenho uma licenciatura em Economia, sempre trabalhei em gestão, em áreas de marketing e vendas, de repente começar a lidar com vacas, cultura de feno, Tem tudo a vacinas, ver, não é? foi de certa forma muito desafiante, mas ao mesmo tempo também gratificante, sobretudo porque a herdade é uma herdade que tem uns custos muito elevados pronto, de exploração, só para a gestão do dia a dia, e portanto havia ali quase anualmente uma injeção de capital que não fazia sentido continuar a existir, e portanto deu também para eu, no fundo, utilizar os conhecimentos que eu tinha e aproveitar os conhecimentos que eu tinha de gestão de empresas e de outras coisas para tentar rentabilizar de alguma forma a gestão da herdade e, no fundo, trazer ali alguma sustentabilidade que não exigisse uma injeção de capital recorrente. E então decidimos fazer então este alojamento local e turismo rural, porque na herdade existiam estas casas, são duas, na verdade elas são três, mas uma delas é onde vivem os nossos caseiros. Portanto, são duas casas que tinham sido recuperadas pelos meus pais e, portanto, tinham sido arranjadas por eles e que hoje em dia praticamente não tinham ocupação, porque como temos a outra casa, neste momento a casa principal, aquelas não tinham praticamente ocupação. E então o objetivo foi, no fundo, prepará-las, fazer todo o licenciamento, todas as questões legais para ter um alojamento local e turismo rural e, portanto, ter ali uma oferta que em alturas em que não estão ocupadas, que é a grande maioria do tempo, porque só eram ocupadas quando tínhamos ou festas muito grandes ou no fim de ano em que a casa grande não conseguia albergar todos, e então tirar ali alguma rentabilidade. E foi isso que começámos a fazer em abril de 2022, portanto já é o terceiro ano que estamos a fazer. O negócio tem vindo, é muito sazonal ainda, estamos a trabalhar no sentido de criar novas valências para que ele possa também trazer rendimento ao longo do ano e não seja tão sazonal, mas é um negócio que tem vindo a crescer todos os anos, portanto, inclusive este ano já estou com cerca de 15% acima do ano passado, efetivar todas as reservas que tenho até agora. Espero que ainda tenha mais, porque ainda faltam algum tempo para o verão e eu ainda tenho alguma disponibilidade, mas acho que é uma forma de, pelo menos, o rendimento que tiramos dali paga-me o ordenado de 1 ou 2 empregados, porque nós temos custos fixos muito elevados todos os meses. Exatamente. Olha, e como é que foi para ti demorar esses 4 anos, aí de 2018 a 2022, ainda com uma pandemia pelo meio, não é? A preparar tudo para realmente depois em 2022 receber os primeiros hóspedes. Imagino que deve ter sido uma emoção também para vocês. Pela primeira vez, depois de tanto tempo a projetar, de tanto tempo a preparar, tudo com muito amor, com muito cuidado, realmente receber os primeiros hóspedes. Como é que foi para ti também poder, lá está, quase que a realizar esse primeiro sonho que tinhas aqui para o Monte das Lajes? Sei que ainda há muitas mais coisas que hão de surgir, mas este primeiro sonho acho que é aqui um marco, mas eu gostava de saber aqui em primeira mão. Foi a primeira dificuldade de todas foi convencer a minha mãe. Porque ela de facto fazia-lhe um pouco de confusão, começar a ter pessoas estranhas. Nós inicialmente aquilo que acordámos foi que quando ela estivesse lá ou quando quisesse ir, nós fecharíamos as datas para não ter hóspedes nessa altura.
Agora já conseguimos que isso não aconteça e ela já está perfeitamente tranquila com essa situação, mas ao início fez-lhe alguma confusão. Portanto, o primeiro obstáculo, digamos assim, o desafio, vá, foi convencer a minha mãe que isto era uma questão também de sustentabilidade e de rentabilidade para a herdade e dar esse passo. Depois, o segundo desafio que tivemos a seguir foi que aquelas casas eram inicialmente casas de alfaias agrícolas, inclusive havia uma malhada de porcos e, portanto, não tinha plantas, não tinha nada, portanto, tivemos que contratar um arquiteto para fazer as plantas, portanto, ir ver como é que aquilo estava para depois fazer as plantas. Até porque no meio das duas casas, e isto é um facto muito curioso, existe um forno a lenha antigo, que eu penso que seria de pão, e esse forno tem lá uma data de 1861. Opa, que máximo. Portanto, era uma data que já estava, que nós mantivemos, achámos imensa graça e, portanto, tudo leva a crer que já nessa altura existiam aquelas edificações. Pronto, e portanto tivemos que reconstruir as plantas todas para entregar o projeto na Câmara de Redondo. Depois, para fazer o licenciamento, tivemos que tratar de todas as questões legais portanto, ter os extintores, as mantas de refúgio na cozinha, as caixas de primeiros socorros, Tens tudo legal, sinalética, não é? parte dos lixos, pronto, e depois fazer então portanto, eles vão lá fazer uma espécie de uma auditoria e depois então atribuem o número de AL e de turismo. Pronto. Portanto, essa parte foi desafiante. Entretanto, enquanto isto ainda não. Tudo isto, enfim, estamos a falar de câmaras, independentemente de ser uma vila relativamente pequena, mas pronto, tudo leva o seu tempo e, portanto, entretanto, fomos fazendo um soft opening em que convidámos algumas pessoas para irem testar, para ver se as torneiras tinham um débito de água suficiente, se a água quente estava a funcionar bem, se o forno ligava, enfim, no fundo testar as casas para ver se estava tudo bem, para que quando viessem os primeiros hóspedes, de certeza podíamos oferecer a melhor qualidade possível e aquilo que no fundo estávamos a prometer ao divulgar o nosso turismo rural. E pronto, e então em abril de 2022 tivemos os primeiros hóspedes. Portanto, nós começámos a anunciar, tínhamos o site, começámos a anunciar nas redes sociais. Na altura tivemos uma breve notícia na NIT, na revista New in Town, e por acaso não me lembro se foi daí que veio a nossa primeira hóspede, ou se foi através de publicidade feita. Mas pronto, depois isto também é um pouco o passa-palavra, não é? Porque as pessoas vão, gostam de estar, gostam de dizer aos amigos, quem vai com amigos depois também gosta de dizer a outros e, portanto, vamos fazendo assim o passo-a-palavra. E tenho feito algumas parcerias com criadores de conteúdo e também com alguns influencers, não aqueles muito, muito mediáticos e muito conhecidos, mas outros já com um nível aceitável, e isso também me tem trazido alguns clientes, que é importante. Sim, estratégia no fundo, não é? Exatamente. Estratégia. Olha, eu conheci a Amélia num grupo de networking e eu gostava de saber, Amélia, para ti, qual é que é o papel que o networking tem para ti, para o teu negócio, para realmente aqui, eu vou dizer, para a tua vida, no fundo, agora que tens uma vida com mais vagar. Olha, o networking eu acho que é a base de todos estes negócios de pequenos empreendedores e de pessoas que estão a dar os primeiros passos. Foi uma coisa Porque que tu efetivo, mudaste relativamente ao mundo corporativo? Já fazia parte do teu dia a dia no mundo corporativo o networking? Já ocupavas um tempo do teu dia, da tua semana com networking antes de dedicares aqui ao Montes Lajes? da mesma forma que faço agora, não. Portanto, nós tínhamos, obviamente, enquanto responsável de um laboratório farmacêutico da área comercial, obviamente tínhamos contactos mais na área, mais em pares, não é? Uhum. Com farmácias, grupos de farmácias, com os nossos armazenistas, com outros pares da indústria farmacêutica, inclusive um dos nossos administradores faz parte da direção da Apifarma, que é a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Enfim, tínhamos, portanto, essa rede de networking, até porque o laboratório onde eu trabalhava tinha muitos produtos sob licença, ou seja,
eram multinacionais que tinham mais do que uma marca do mesmo produto e, portanto, cediam-nos uma para nós comercializarmos Uhum. e, portanto, tinha que haver este networking. Agora, era muito focado na área e neste tipo de negócio, não era tanto, era mais um networking de pares do que propriamente um networking de expansão de negócio para outras Certo. áreas. A diferença que eu senti neste grupo de networking é que, para além de termos aqui muitas áreas envolvidas, não é? Aliás, foi assim que nós nos conhecemos e que depois pudemos também trabalhar em conjunto. Temos também a possibilidade de ter um apoio porque todas nós, e digo todas nós porque o nosso grupo de networking é só mulheres, mas todas nós temos os nossos desafios, as nossas dificuldades e há sempre alguma que já passou por isso, que já ultrapassou, que tem uma dica, que tem um conhecimento, que conhece alguém que pode ajudar, que passa uma referência. E, portanto, o estar neste grupo de networking, que na verdade tem reuniões semanais, e, portanto, isso também é fundamental, porque não só falamos dos negócios umas das outras, como também podemos ter outros temas para cima da mesa e, portanto, ajudarmos mutuamente. Tem a vantagem de termos esta comunidade por trás, que é um suporte, porque na verdade, quando tu és empreendedora, independentemente de eu estar a trabalhar até num negócio, que é uma coisa de família, mas a pessoa fica muito mais sozinha. Tu, quando estás numa empresa, tens tudo, não é? Tens os recursos humanos, tens a contabilidade, tens a parte do digital, tens o office manager, portanto, tens pessoas que te ajudam em tudo e que te libertam de tarefas para tu poderes te concentrar na tua função. Aqui não, são negócios pequenos em que nós muitas das vezes não temos equipas, na maioria das vezes não temos equipas grandes e, portanto, temos que fazer de tudo um pouco. E é óbvio, eu pelo menos falo por mim, que eu não sabia fazer muitas das coisas que é necessário fazer. Primeiro porque tive sempre quem fizesse por mim e segundo porque não é a minha área, não era aquilo em que eu estava Exatamente. especializada. E portanto o facto de ter pessoas que conhecem melhor, que sabem, que já passaram por estes desafios e sobretudo que nos dão referências, é fantástico porque ajuda não só a nós conseguirmos levar o nosso negócio para a frente com um pouco mais de leveza, sem aquele stress, porque na verdade o objetivo não é ter stress, não é? É conseguires fazer as coisas de forma mais leve. Claro que trabalhas muito, continuas a trabalhar muito e muitas horas. Eu ontem, por exemplo, estive a editar 4 episódios de podcast para agendar até às 11 da noite e, portanto, acabamos por trabalhar muitas horas, mas é um trabalho prazeroso, é um trabalho que nos dá prazer e que às tantas é quase confundido com não trabalho. É exatamente, E, exatamente. portanto, é basicamente isso. Eu acho que é essa a diferença entre o networking nestes grupos de apoio e de suporte, em que há um contacto efetivamente semanal e depois pronto temos as reuniões que nós chamamos reuniões 1 a 1, que é uma parceira com outra para conhecermos melhor os negócios, para também podermos referenciar, para podermos, enfim, saber aquilo que elas têm para oferecer, porque às vezes não se sabe a fundo o negócio das outras, não é? Sim, e acabamos por conhecer muita gente com negócios muito diferentes, mas que de alguma forma acabam por sempre tocar nos nossos negócios, acabam por sempre nos inspirar, nos influenciar, e acho que é aqui tem um papel aqui muito, muito, muito importante. Nem sempre consigo estar presente da forma como quero nos grupos de networking onde estou, é a vida a acontecer, mas faço questão que o networking faça parte da minha semana, faça parte do meu mês, faça parte do meu dia a dia, e isto faz a diferença, porque lá está, como a Amélia dizia, nós temos negócios pequeninos, muitas vezes temos esta necessidade de estar com outras pessoas, falar com outras pessoas, partilhar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, e até nestas partilhas acabamos por ter ideias, criar estratégias, às vezes até criar coisas novas que nunca nos passou pela cabeça, mas em conversa, em partilha, realmente criarmos aqui coisas extraordinárias, e tem sido aqui uma experiência maravilhosa. Eu posso partilhar aqui. A Amélia é uma das minhas podcasters, participou aqui no PodLab, e depois nós fomos fazer a sessão de celebração para o Monte das Lajes, onde estivemos todas juntas, onde estivemos realmente aqui a celebrar os nossos meses de PodLab. E isto surgiu porque a Amélia tem o Monte das Lajes, porque eu conheci a Amélia e porque realmente fomos aqui aprofundando.
e toda a gente acabou por ficar ligada ao Monte das Lajes, primeiro pela Amélia, depois pelo podcast e depois também pelo próprio evento final que acabámos por fazer a nossa celebração. Isto não aconteceria se não estivesse aqui neste grupo network e não tivesse aqui a oportunidade de falar e de conhecer a Amélia. Amélia, agora vamos falar aqui de podcast. O que é que te passou pela cabeça, sinceramente, um alojamento local, ter um podcast? Mas isto é possível? Conta-me lá o que é que te aconteceu e como é que tem sido esta experiência? Porque quem está de fora pensa assim, um podcast é só para aqui, para coaches, ou só para terapeutas, ou só para não sei o quê, mas na verdade aquilo que eu defendo é que é para todos os negócios, se nós pudermos falar sobre eles. E a Amélia é aqui um exemplo fantástico de como realmente nós podemos utilizar o podcast e é aqui de forma muito estratégica. E aqui, Amélia, peço mesmo que partilhes aqui alguns pormenores que vais tendo aqui no teu podcast que acabam por fazer a diferença. Tudo com vagar. Fala-nos lá aqui do podcast. Olha, eu, como te lembras, fui fazer o PodCamp o ano passado, em outubro, se não me engano. Pronto. Uhum. E, porque queria perceber, eu ouvi alguns podcasts, ainda não muitos na altura, e queria perceber como é que a coisa funcionava, tinha curiosidade. Eu gosto de desafios assim um bocadinho fora da caixa. E fiquei num dia, aquilo durou um dia, fiquei logo rendida. Tanto que no próprio dia decidi logo avançar contigo para fazermos o PodLab e para eu lançar o meu podcast. E saí de lá logo com um nome, se bem te recordas, eu saí de lá com o nome do Foi podcast. mesmo. Porque é que a ideia surgiu? Mais até do que promover o Monte das Lajes, obviamente que isso está intrínseco e como aprendemos contigo, a escala será de 1 para 5, não é? Porque cada 5 episódios um fala abertamente e promove o Monte das Lajes, mas independentemente disso, é uma forma de dar a conhecer o Alentejo e as suas tradições, de dar a conhecer um estilo de vida que é um estilo que eu quero mais para mim e que acredito que hoje em dia cada vez mais as pessoas também procuram, porque no dia a dia que vivemos, na correria que vivemos, acabam por estar muito assoberbadas e, portanto, achei que ao início pensei, não vou ter temas, vai ser dificílimo, vou esgotar tudo em 2 ou 3 episódios. Só que não, pois não. Só que não, já tenho 20, 16 estão no ar, 20 já estão agendados, já tenho mais uns quantos aqui programados e pensados. E pronto, e de facto, inicialmente tive algum receio porque eu faço o podcast com gravações no exterior, basicamente. Estrategicamente, ok, e aqui é um ponto muito importante, não é? A Amélia grava o seu podcast estrategicamente no Monte das Lajes ou noutros locais e depois vais já falar aqui sobre isto, mas isto era um desafio e foi uma coisa que nós fomos ultrapassando, acima de tudo, com a experiência que tu foste tendo ao longo deste tempo, porque no início foi um desafio grande, não é? Porque se já é desafiante começar a gravar um podcast do zero, com uma pessoa que não tem experiência de audiovisual, nem pouco mais ou menos, para quem realmente está a começar um podcast novo, também estar a dominar esta parte, ainda mais desafiante foi. E eu lembro-me da Amélia dizer nos primeiros dias: e agora ficou o som, agora não sei o quê, mas a verdade é que rapidamente estes desafios foram ultrapassados. Sim, ao início estava mesmo muito preocupada, sobretudo porque não tendo o computador de suporte, não é? Não tendo aqui, no fundo, os tópicos do guião, é mais difícil, não é? Portanto, a pessoa tem que ir falando de improviso, tem que memorizar os tópicos, arranjar a forma de os ter ali mais ou menos à vista. Pronto, eu também, os episódios não são assim muito grandes, até porque eu acho que é a dose QB, não quero também estendê-los muito mais. Mas ao início, pronto, fiquei e estava um bocadinho cristalizada naquela ideia de que tinha que ser sempre gravado lá, mostrar vários espaços diferentes.
Alguns, inclusive, eu já gravei dentro de casa, dentro das casas, porque achei que era interessante e foram um dos episódios, inclusive, que tiveram mais visualizações. Mas depois, em conversa com a Liliana, porque ia de férias e porque depois vinha o tempo das férias, a Liliana lançou uma ideia que eu achei fantástica, que foi, mas não tens que gravar sempre lá, porque tudo com vagar, é efetivamente tudo com vagar, e podemos viver com vagar noutros sítios. E então, na semana passada, estive de férias em Cabo Verde e é um país onde se vive com muito vagar e, portanto, aproveitei para gravar um episódio em Cabo Verde que vai sair na próxima sexta-feira, portanto, depois da manhã. Portanto, foi ótimo. E a partir do momento em que tomei essa decisão e que a Liliana me abriu esta possibilidade, deixei de ter um stress tão grande porque eu tinha que ir sempre para o Alentejo gravar os episódios. Este fim de semana que passou, eu estive no Algarve e gravei 3 episódios lá. Ao ar livre, num jardim, e portanto a verdade é que foi libertador, sinceramente, porque o ter que ir sempre ao Alentejo gravar episódios, depois não tinha episódios gravados, começava-se a aproximar a data de lançar, eu não queria falhar, dava-me algum stress, confesso, e a partir do momento em que, em conjunto e por sugestão da Liliana, tomei esta decisão, foi de facto muito libertador Porque e, o conceito não. O conceito está lá, que é claro, viver tudo com vagar. Se o conceito continua a estar lá, o contexto onde é gravado é um pormenor. Claro que é importante e aqui foi estratégico, principalmente nos primeiros episódios. E se a claro, Amélia me tivesse perguntado isto há alguns meses atrás, a minha resposta não seria esta, ok? Porque os primeiros episódios é essencial que as pessoas se apercebam que o contexto do Monte das Lajes é aquele, que é Alentejo, que é comida boa, que é piscina, que é aquelas casas maravilhosas, que é aquele conceito mesmo. Mas a partir do momento em que a Amélia já tinha 12, 13 ou 14 episódios gravados no Monte das Lajes, por que não começar a abrir realmente aqui o contexto físico onde era gravado? Acho que vai ser extraordinário, Amélia. E depois, quando voltares ao Monte das Lajes, eu acho que vai haver pessoas que vão dizer: Ah, que bom que voltaste e que estamos aqui novamente, porque as pessoas vão perceber como é que estes diferentes contextos estão a acontecer verdadeiramente e que fazem parte, lá está, do conceito do podcast de viver tudo com vagar, seja no Alentejo, seja em Cabo Verde, seja no Algarve, seja no Norte, seja no México, onde quer que seja, este contexto, este conceito pode ser sempre aplicado. exato. Eu agora tenho um episódio programado sobre as galinhas e queria gravá-lo no galinheiro. Não sei como é que isso vai ser possível, provavelmente com a questão do som, até porque elas depois também fogem, não sei se vai ser possível, mas esse pronto, efetivamente tem que ser gravado lá. Como o da barragem que saiu na semana passada, eu gravei-o na barragem. E portanto vou intercalando, vou intercalando. Acho que faz todo o sentido. Estes que eu gravei no Algarve não se percebe onde é, sabe-se que é um jardim, mas não se percebe que jardim é que é. E portanto acho que é uma forma de manter a cadência e a consistência, que eu acho que é fundamental, e não estarmos com aquele stress de ai, amanhã já é dia de sair episódio e eu não tenho nada. Exatamente. Como não tenho um computador, ou por outra, não faço os meus episódios num computador em que poderia fazê-lo em qualquer lado, tenho que ir programando a sequência e a gravação dos episódios de forma a ter sempre uma margem. Eu gosto, gosto sempre de ter uma margem que me dê algum conforto. Portanto, é um mês, basicamente são 4 episódios. Agora tenho até o dia 18 de julho e, portanto, é começar já a gravar os próximos. Sim, sim. E lá está. E este conceito de termos aqui episódios no forno, como eu costumo dizer, estes episódios armazenados que estão gravados, muitos deles às vezes já estão editados, isto é um alívio mental brutal, não é? Porque termos aquela pressão de amanhã é sexta-feira, o meu episódio tem que sair e agora não tenho nada gravado, é um stress enorme. É realmente fazermos coisas em cima do joelho que depois nem sempre saem como nós queremos, e isto realmente gera em nós
uma dificuldade. Então eu costumo sempre dizer, gravem antecipadamente, porque a vida acontece. A verdade é esta, a vida acontece. Nós podemos ficar doentes, podemos ficar sem voz, podemos não ter a oportunidade de gravar. E depois, o que é que nós vamos fazer? Vamos falhar esta cadência, esta consistência, e depois acabamos por cair nos cemitérios de podcast que depois também não nos ajudam em nada aqui neste compromisso que nós acabamos por criar, que depois realmente acaba por não acontecer efetivamente. E isto é uma chatice. Amélia, este planeamento e esta preparação é algo que tu já trouxeste do mundo corporativo ou já é algo muito natural para ti? Pronto, eu sempre fui bastante organizada e sempre tive uma agenda muito bem estruturada, porque tinha que ser mesmo assim. Um, Aqui é um bocadinho às vezes mais caótico, porque como sou multitasking e estou a tentar chegar a todo lado, às vezes perco-me aqui um bocadinho em algumas questões. Mas relativamente aos episódios, não, eu felizmente, porque é algo que de facto implica um trabalho com foco e concentração e com vagar. Relativamente aos episódios, o que eu faço é vou procurando temas, às vezes qualquer coisa que me desperta a atenção trago como assuntos. Por exemplo, eu estive no fim do mês de maio, estive em Londres com a minha mãe e fomos visitar já não lembro qual que foi o museu. Pronto, foi um dos museus de lá e na gift shop encontrei uns livros com imensos temas giríssimos, portanto são pequenas frases, frases inspiradoras, em que cada frase daquelas pode me dar um episódio. Que E massa. eu trouxe 2 livros e agora posso recorrentemente ir lá buscar, porque efetivamente, quando falamos de tudo com vagar, só a palavra tudo abarca muitas coisas. É óbvio que há aqui uma base, um fio condutor, que é o slow living, a conexão com a natureza, o abrandar, o poder respirar, o mindfulness, pronto. Mas a partir daí, há uma série de coisas que se pode aproveitar. Eu estive a gravar este fim de semana um episódio sobre o pão alentejano. E sobre o pão porquê? Porque o pão tem que levedar, tem que se lhe dar o tempo de espera para ele poder levedar e dobrar a massa, para Não dá para ficar fazer pão à fofinho pressa. e não ficar um cimento. É isso. E portanto, pegando uma coisa tão simples, que é o pão alentejano, eu fiz um episódio. Por isso, eu vou tentando sempre inspirar-me em várias coisas, às vezes até que nem estou à espera, portanto, que são inesperadas. No outro dia estava a arrumar aqui em casa uns livros e de repente encontrei um livrinho assim deste tamanho, pequenino, que se chama A Arte de Não Fazer Nada. Opa, adoro. E depois tem vários. Eu fiquei a olhar para aquilo assim, isto não podia ser melhor. Adoro. Portanto, significa que eu já há um tempo que andava a pensar nestas coisas, não me lembrava. Mas sim, eu acho que o podcast é isso mesmo. É no fundo, obviamente, que há ali uma vontade de promoção do negócio e de dar a conhecer ao mundo aquilo que eu tenho, mas também falar de coisas que me dão prazer, de falar de coisas que me inspiram, de algo que me chamou a atenção e que eu não estava à espera, por exemplo, e acho que isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Amélia, vamos aqui voltar aqui ao GoPod e que estamos aqui a caminhar para o final da nossa conversa. Eu sei que está a passar rápido, mas já vamos aqui com 38 minutos de conversa. Exatamente. Então, tenho aqui mais 3 cartinhas, desta vez da parte da última palavra. São 3 cartas aqui para finalizar e depois vou fazer aqui a pergunta final. Diz-me lá qual é a carta A que da vais escolher. direita. Da minha direita ou da tua direita? Da minha direita. Esta. Sim. É da tua direita. Olha, se pudesses sugerir um livro que toda a gente pudesse ler, qual é que seria e porquê? Olha, o livro que me tem acompanhado toda a minha vida, que eu já reli várias vezes e que adoro e que recomendo sempre, porque já me tinham feito essa pergunta, é um livro que se chama O Caminho Menos Percorrido, do Scott Peck. E
é muito engraçado porque é um livro já antigo, não é recente, mas cada vez que eu releio encontro ali sempre coisas que são muito atuais. E a primeira frase do livro é: A vida não é fácil. E depois a partir daí o livro é desenvolvido. É muito, muito interessante e eu aconselho vivamente a quem puder que o leia, porque eu gosto mesmo muito desse livro. Boa, boa. Fica aqui uma excelente recomendação. E para continuar aqui com a recomendação, Amélia, para um empreendedor, para uma empreendedora, como nós, para alguém que tem o seu negócio, o que é que tu lhe dirias se ele estivesse a pensar, se calhar podcast até poderia ser aqui uma boa estratégia? O que é que tens a dizer a essa pessoa? Olha, o que eu tenho a dizer é que é o seguinte: foi uma das melhores decisões que eu tomei. Porque, primeiro, porque me desafiei a mim própria. Com a tua ajuda, obviamente, mas desafiei-me a mim própria e, portanto, tive que sair muito da minha área de conforto. Segundo, porque à medida que vamos fazendo, vamos não só tomando gosto, como também vamos tendo ideias, como estava há pouco a explicar, para fazer coisas diferentes. Terceiro, porque efetivamente eu acredito que é uma forma de colocar a nossa voz no mundo e de dar a conhecer o nosso negócio. Obviamente que isto não se faz de um dia para o outro, eu tenho essa plena consciência, mas é algo que a pouco e pouco vamos conseguindo chegar às pessoas, vamos conseguindo que elas subscrevam ou que nos sigam, ou que até hoje são episódios soltos, porque é possível, não é? Isto não é uma novela, não tem um fio, não tem continuação, mas é uma forma efetiva e que eu acho que muito produtiva no sentido de trazer resultado. Pode até não ser inicialmente muito resultado financeiro no sentido da compra ou no meu caso de reservas, mas é para dar a conhecer, é para que as pessoas saibam que aquilo está lá, que existe, que até tem um podcast e por acaso tem graça que eu na semana passada estive a falar com uma assessora de imprensa porque eu estive a pensar fazer, enfim, aqui um periplo nas revistas de lifestyle. E ela dizia-me: Olha, estive a pesquisar o seu site e achei tão giro ter o podcast. Ainda ouvi um episódio só para perceber a onda, mas achei mesmo giro ter lá um podcast. E portanto, é isto que nos alimenta e que nos dá, no fundo, a vontade de continuar e de querer fazer. E depois, acima de tudo, também a satisfação pessoal, que é, porque efetivamente depois isto é um bichinho, não é? Eu costumo dizer que às vezes começa a criar monstros, não é? Porque as pessoas começam, ok, vêm por um episódio e quando dão por isso já têm aqui quase um monstro de podcast a ser criado, porque acaba por ser um gosto tão grande que as pessoas não abrem mão desta possibilidade realmente de ter os seus episódios, ter o seu podcast. E como a Amélia disse, podcast sim, vai trazer resultados, mas é um processo a longo prazo, ok? Não é um processo que nós estalemos os dedos, temos um episódio no ar e temos 1 milhão de euros na conta. Não vai acontecer, lamento informar, adoraria dar esta notícia a toda a gente, mas não vai acontecer. Mas acima de tudo é algo que nos traz posicionamento, é algo que nos traz autoridade e há um legado que fica para além da nossa existência, porque nós, se for uma satisfação pessoal, de nós estarmos realmente a partilhar algo que nos enche as medidas, vai ficar para além da nossa existência. Ou seja, podcast também é legado. E isto é maravilhoso, nós pensarmos que daqui a 100 anos vamos ter alguém que nos conhece ou não, a ouvir-nos e a pensar: olha, a Amélia naquela altura já falava de slow living, agora é uma coisa que nós aplicamos tanto, não é? E falar e haver esta possibilidade, acho que é extraordinário esta possibilidade de deixarmos aquilo que nós acreditamos, quem é que nós somos, o que é que faz sentido para nós, é realmente aqui uma oportunidade extraordinária. Querida Amélia, sei que ficávamos aqui o resto do dia a conversar, mas parece que temos aqui outras coisas para fazer e eu também não queria que o nosso episódio fosse aqui demasiado longo, por isso resta-me agradecer-te. Em primeiro lugar, o teu tempo, a tua disponibilidade e a tua ousadia também de criares aqui o Tudo com Vagar, porque eu acho que também foi preciso aqui uma pitada de ousadia para começar. Eu acho que é um dos podcasts mais extraordinários com os quais eu já ajudei a criar, não só por ser uma coisa completamente fora da caixa,
pelo tema em si, que eu acho que também é muito importante ser partilhado, e depois pela forma maravilhosa como tu partilhas esses temas, em que faz tão matches contigo esses temas, porque se fosse uma pessoa assim muito acelerada como eu a falar de tudo com vagar, acho que não havia aqui um match tão grande. E na verdade é que tudo em ti faz esse match de tudo com vagar, e depois o contexto físico quando é o gravado é a cerejinha no topo do bolo. Por isso, parabéns, e obrigada por teres aqui confiado em mim, e obrigada por termos aqui partilhado um bocadinho sobre o podcast, sobre o Monte das Lajes e sobre viver com vagar. Gratidão, Amélia. Obrigada, Liliana. Eu é que agradeço a oportunidade e a toda a tua ajuda para o meu podcast, que efetivamente nunca existiria se nós não nos tivéssemos cruzado. É verdade, é verdade. Olha, quanto a nós, encontramos-nos na próxima semana para um episódio a solo, mas vamos voltar com mais episódios com convidados. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, se este episódio fez sentido para ti, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir. Um beijinho muito sonoro. Schwack!